Agora são 19h11, nós estamos começando a 415ª Assembleia Ordinária Remota, que é a quarta de 2020. Então, o Paulo deixou um recado ali bem claro que o Conselho Municipal de Saúde, Comusa, se reunirá hoje via plataforma Google Meet, com início às 19h. A reunião será instalada com a presença da maioria simples dos seus membros, que é metade mais um. Após o início do quórum, iniciaremos a reunião, assim como a gravação, ou seja, essa reunião está sendo gravada e tudo que nós digitarmos também no chat, ele também fica registrado. A ausência não justificada também será considerada como falta, como uma reunião ordinária. Ao acessar a reunião, por favor, desligar o microfone, fazer o registro da presença no chat, informando nome, titularidade e entidade que representa. Ou seja, é importante que todos acessem o chat e anotem ali o seu nome, a titularidade e a entidade que está representando. Nós vamos usar o chat, é lógico, fica mais fácil até nessa reunião, porque tem voz, tem imagem, mas nós vamos usar o chat, porque ele fica registrado. O chat nós vamos usar para solicitar intervenção, questionamento, informação. O secretário executivo, que é o Paulo, fará esse controle de inscritos. Nós também vamos usar o chat para votação e para o registro da ata. Então, hoje, na 415ª Assembleia Ordinária do Comusa, dia 27 de abril de 2020, segunda-feira, como eu já disse, são 19h13. Essa plataforma, também é bom que todos saibam, essa plataforma é o Google Meet, é uma plataforma da Prefeitura, a Secretaria de Tecnologia disponibilizou essa plataforma, que vai facilitar muito a nossa vida, espero que ela dê conta das reuniões. Daí nós temos como expediente, nós temos a aprovação da ata da 414ª reunião ordinária, que foi em 3 de março de 2020. Todos os conselheiros aqui presentes tiveram acesso à ata. Se alguém não teve acesso à ata, se manifeste. Então, tranquilo. Aliás, às vezes, se alguém tiver, às vezes está com celular e fica difícil abrir para digitar, e quiser só abrir o microfone e falar, também está tranquilo. Então, vamos... Só para lembrar que essa ata foi encaminhada lá no dia 14 de março, quando teríamos agendado a reunião para o dia 17, porém ela foi cancelada, né? Sim. Então já está há um tempo aí com os conselheiros. Perfeito. Então, colocando em votação, eu vou usar o mesmo rito que nós usamos sempre. Então, se os conselheiros aqui presentes, os titulares ou os suplentes na ausência dos titulares, que aprovam a ata como ela foi redigida, permaneçam como estão, ou seja, não precisa se manifestar. Se alguém é contrário à aprovação dessa ata, se manifeste. E se alguém resolve se abster da reunião, dessa aprovação dessa ata, se manifeste. Tem alguma abstenção? Queria falar. Clica para não ficar barulho. Então, está tranquilo? Então, a ata está aprovada. Eu não sei se nós vamos manter esse modelo, porque em algumas plataformas tem um botãozinho para se dizer aprovo ou não aprovo, mas eu acho que para a ata pode ser dessa forma. Todos concordam? Bom, as correspondências recebidas e expedidas. O Paulo hoje colocou no grupo do WhatsApp todas as nossas correspondências.
Então, daí eu vou passar a palavra para o Paulo, que ele que colocou as correspondências, e daí ele faz um comentário para cada correspondência. Todas elas foram postadas hoje, algumas são mais antigas. Quer falar, Paulo, das correspondências? Já vou passar. Aqui, nós temos como correspondências expedidas, né? Nós temos um e-mail que encaminhamos à assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, as resoluções de número 5, 11, 14, 17 e 23, essas todas de 2018. Nós temos a 35, a 48, a 49, a 50 e a 51, ambas de 2019, para homologação e publicação. Essas resoluções não foram homologadas ainda pelo gestor municipal. No dia 4 de abril, nós encaminhamos a declaração de vacância a 001 para a Secretaria Municipal de Educação, porque nas 3 primeiras reuniões que a gente teve, a Secretaria se ausentou das três reuniões. Então, o representante do governo, o grupo aí da Secretaria de Educação, né, vai ter que trocar de representante. Nós temos o ofício Comusa 04, né, que solicita à Controladoria Geral do município a dilação do prazo para apresentação da resolução e relatório final sobre as contas do Fundo Municipal de Saúde, em consequência à questão da pandemia, né, até o primeiro decreto já do governo do Estado, o 520, que colocava em suspensão várias reuniões públicas. Então, por a gente ter essa dificuldade, a gente pediu a dilação do prazo. Nós temos o ofício do Comusa 05, que encaminha a 13ª Promotoria de Justiça, informações referentes ao Hospital Universidade Pequeno Anjo. E quais foram essas informações? Uma é um contrato já entre o Pequeno Anjo e a Secretaria Municipal de Saúde, um valor um pouco maior do que 14 milhões de reais. E também informando que o ex-secretário de Saúde, ele é agora o assessor privado do hospital, né? Então, nós colocamos essa informação à Promotoria de Justiça. Tá? Aqui. Nós temos a comunicação interna número 17, que solicita informações ao Fundo Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde referente à elaboração do parecer, né, às contas de 2019. Nós temos outra comunicação interna, que é 18, que solicita relatórios e pareceres elaborados pela ouvidoria do município, né? E seria isso em termos de correspondências expedidas. Correspondências recebidas, né? Nós temos um ofício, o número 30, do Gabinete do Secretário de Saúde, que solicita a habilitação de serviço de radioterapia ao Hospital Marieta, né? Só que ele pediu, nesse documento, que fosse ad referendo. Mas, como é algo complexo, a gente está colocando hoje em plenário para ser discutido. Eu recebi, no dia 8 de abril, um e-mail da doutora Milena Lavado. Eu não sei se vocês lembram, ela, na primeira reunião, na segunda reunião desse ano, ela encaminhou um relatório a respeito da internação do recém-nascido e de uma senhora chamada, com as iniciais SSC. Ela mandou todo o prontuário, todo esse documento. Até conversei com ela a respeito, né? Porque como nós estamos agora nessa questão da pandemia, que nós não podemos reunir, a gente tem que arrumar uma forma, pelo menos, como é que a gente vai divulgar algo que é privado, sigiloso, individual, por uma comissão de várias pessoas, né? A ideia é que, se fizesse reunião na sede do Comusa, a gente pudesse projetar, né? Mas aí nós não podemos correr o risco, né, de encaminhar um prontuário individual e isso ser vazado para fora, né, para a comunidade, e todo mundo ficar sabendo o que aconteceu realmente com essa pessoa e o seu recém-nascido. Então, nós vamos, a partir dessa semana, já começar a convocar as comissões também para fazer esses debates. Mas aí tem a questão desse prontuário, que a gente não pode fazer divulgação por e-mail. Temos o e-mail da Controladoria Geral do município, né, que recomenda, na medida do possível, que seja dada continuidade à análise das contas do exercício 2019 e que o parecer fosse entregue dentro do prazo, ou seja, até dia 30 de abril.
Nós respondemos esse e-mail solicitando que o prazo de dilação fosse mantido, até porque nós não tivemos até agora nenhuma reunião plenária e nem reunião de comissão interna, né? Nós temos o ofício da Secretaria Municipal de Saúde sem número que comunica a solicitação de credenciamento das equipes de atenção primária à saúde. Ele é do dia 10 de 17 de fevereiro, mas ele foi protocolado no dia 20 de março, lá na sede do Comus. Nós temos o ofício 03 do Conselho Estadual de Saúde, que orienta sobre a Semana de Saúde. Eu até vou ler, mas não teve Semana de Saúde, até devido também à pandemia, né? Que havia a possibilidade de concentrar pessoas, mas devido ao decreto estadual, essa semana ela ficou muito no mundo virtual, vamos dizer assim. E seria isso. Não, tem mais um ofício, que seria o 21, que é do Instituto Santa Clara, né? Do Pequeno Anjo, que com resposta do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação, número 56, solicita parecer sobre o reparto dos recursos financeiros complementares à política hospitalar catarinense para o Hospital Pequeno Anjo. Recebi os e-mails. Desses ofícios todos, a minha sugestão é que nós podemos colocar até para deliberar o da Milena, como fazer uma deliberação que pode ser o encaminhamento à comissão, nós podemos deliberar, já encaminhar uma comissão que vai, e daí o credenciamento das equipes de atenção primária, também da mesma forma que o da Milena, para a gente encaminhar para uma comissão. Porque esses itens não estão na pauta agora, mas nós colocamos aí na pauta, aí vão ser vai ser o 2.6 e o 2.7, e daí a última aprovação da pauta fica o 2.8, pode ser? Os conselheiros concordam com isso? Quem não concorda, se manifeste para a gente... Acho que... Bom, então vamos lá para o próximo item de pauta. Só deixa eu dar um ESC aqui e pegar meu item de pauta aqui. Informes gerais. Eu acho que nos informes gerais nós temos essa situação do coronavírus. Agora, o último boletim está com quantos positivos, Paulo? Está sem som? Estava vendo agora, há pouco, antes da reunião, mas o governo federal agora, através do Ministério da Saúde, lançou o boletim e nós temos aí quase 64.500 casos, né? Quase 4.500 mortes causadas pelo coronavírus. Mas, como eu já havia informado dentro do grupo do Comusa, esses dados do Ministério da Saúde equivalem praticamente a sábado. Né? Sempre são 2 dias de atraso, né, com as informações repassadas pelas secretarias estaduais. Mas eu posso dar uma olhada aqui e ver com mais precisão para ver o que foi divulgado hoje, tá, Edmar? Mas todos os conselheiros estão recebendo, nós estamos, o Paulo, né, nossa secretaria executiva, um dos trabalhos que nós resolvemos desenvolver durante esse início da pandemia, é que o Paulo fizesse esse tipo de divulgação, tanto da legislação, do material que está sendo apresentado, para que todos entendam qual está sendo o andamento e o tratamento desta pandemia. Nós já vimos que no começo da pandemia o Estado agiu, até nós achamos que foi de pronto, o Estado se antecipou, fez diversos bloqueios, que isso retardou no Estado. Venhamos e convenhamos, nós estamos com poucos casos, é lógico que nós temos o problema também do número de exames ofertados à população, que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles estão fazendo 150 testes por dia a cada 100 mil habitantes. Nós tivemos aqui em Itajaí, se não me engano, eu posso estar enganado, que eu também não tenho conversado com a Roseli, em torno de 500 testes nós fizemos em Itajaí, desde o começo da pandemia. Então, o correto seria que nós estivéssemos fazendo bem mais do que 300 testes por dia. Isso ia dar uma segurança, mas espero que
que os informes desse conselho tenham alcançado a população, porque, na verdade, à medida que a população se protege, acaba protegendo os profissionais de saúde que estão na ponta, porque o menor número de pessoas contaminadas protege esses profissionais de saúde que estão na ponta, que realmente estão se expondo para nos proteger. Mais algum informe, Paulo? Tem que ligar o microfone. Não, o informe seria mais ou menos isso, Edmar. Eu só queria fazer uma observação a respeito desses encaminhamentos que eu faço a respeito das informações, né? Eu fiz uma linha de transmissão e eu faço o possível para caminhar para a população mesmo. Aquele conselheiro local, aquele cidadão comum, né, que às vezes tem uma certa dificuldade de saber onde é que recebe as informações. E é o objetivo, né, que o cidadão realmente tenha as informações a respeito da pandemia, né? E é lógico que mesmo esse conselho nunca se furtou de ver também que essa pandemia também vai ter um forte impacto econômico, e nós entendemos que o suporte da população tem que vir do governo federal, principalmente, em financiar e dar condições para que essa população fique tranquila em casa, os que vão precisar ficar em casa, e os que saiam tenham um número suficiente de testes, máscaras, luvas e todo o equipamento necessário. Bom, Cléus, tem algum informe geral? Não, presidente. Estou tranquila aqui. Então, tá certo. Obrigada. A Hanna também chegou. Então, vamos à ordem do dia. Bom, o nosso primeiro ponto importante para até viabilizar essa nossa nova plataforma é a resolução que dispõe da utilização de meios tecnológicos para a realização de reuniões plenárias. Ou seja, nós temos que referendar este veículo, esse método de reunião, que é um método diferente, cada um em sua casa, nós nos servindo dessa tecnologia e tentando, permitindo a conversa, permitindo o diálogo, permitindo que todos que possam se expressar. Nós poderíamos usar um outro método, nós poderíamos fazer a pergunta no WhatsApp, a gente diz sim ou não, mas isso rompe o diálogo, e o diálogo é a marca do nosso conselho, ele sempre se pautou por isso, nós sempre defendemos a voz a todos. Então, eu acredito que todos os conselheiros que olharam no WhatsApp viram essa resolução. É uma resolução que ela não é uma resolução muito complexa, ela é bem... Ela é bem... Pode-se dizer que ela é até simples, porque ela só referenda a técnica. Eu vou abrir aqui a resolução, só para mostrar para vocês. Paulo, está fácil aí para você colocar na tela? Para mim, eu tinha visto agora a resolução. Boletim, ofício, planilha, ofício, resposta, comunicado, ofício. Me perdi aqui. Bom, todos os conselheiros receberam a resolução? Se alguém não recebeu, se manifeste aqui no chat que a gente está olhando. Paulo já colocou aqui da Milene. O Vilmar colocar o número dessa resolução. Ela vai ganhar um número quando ela for aprovada, daí o Paulo vai colocar na pauta e vai formalizar a resolução, a não ser que o Paulo já tenha o número. Já tem o número, Paulo? Pode até colocar no chat aqui. A Fátima está dizendo que não acessou a resolução. Deixa eu ver, eu vou ver se eu tenho aqui ela na... A tecnologia às vezes nos trai.
Tem fácil, Paulo? Não. A resolução de que tá, que eu não estou achando essa resolução. A resolução está no... Agora eu lembrei. Deixa eu ver aqui se eu acesso a resolução. Eu vou abrir ela aqui. Tá. Tá. Me perdoem por essa... Ó, o Cláudio está apresentando. O Cláudio achou ali da apresentação. Só vou pedir para o Paulo desligar, o Cláudio desligar a apresentação que ele está fazendo. E eu vou... Bom, eu cancelei aqui do Cláudio, vamos ver se eu consigo colocar a minha. Deixa eu ver se... Todos estão vendo agora a apresentação? Vai aparecer isso. Está aparecendo ali. Olha, essa resolução não tem o número ainda, porque nós precisamos da definição do conselho. Paulo, tem ideia de qual vai ser esse número aqui? Bom, ela dispõe sobre a utilização de meios tecnológicos para a realização de reuniões plenárias das comissões internas e da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, durante o período de suspensão das atividades em virtude da pandemia do coronavírus. Então, eu vou pular os considerandos é a legislação que suporta essa resolução, e daí resolve, artigo 1º, aprovar a utilização de meios tecnológicos para a realização de reuniões plenárias das comissões internas e da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí durante o período de suspensão das atividades em virtude da pandemia do coronavírus, Covid-19. Artigo 2º, as reuniões plenárias das comissões internas, da mesa diretora e dos conselhos locais poderão ser mantidas por meio de reuniões virtuais com uso de tecnologia que permita o registro de presença, discussão, votação remota e a transcrição de ata, sem a presença física de seus membros. Artigo 2º, daí seria artigo 3º, tem que consertar aqui, as reuniões presenciais serão retomadas tão logo permitido pelas orientações do Ministério da Saúde. Esta resolução entra em vigor na data da sua assinatura e publicação. Eu só quero fazer um comentário, nós colocamos aqui o Ministério da Saúde, porque, na verdade, é a instância superior da saúde no Brasil, mas nada impede que o município tenha suas regras próprias, como o Estado e os estados têm mantido regras próprias, às vezes divergindo da proposta do Ministério da Saúde. Tá. Eu acho que era só isso. Eu vou fechar, então, daí a minha apresentação, parar de compartilhar a tela, e vou fazer a pergunta. Os conselheiros titulares aqui presentes, ou suplentes, na ausência dos titulares, que aprovam essa resolução, como está, com algumas correções só de português e numeração, permaneçam como estão. Os conselheiros que são contrários a essa resolução, que se manifestem, façam um apontamento aqui no chat, ou abram o microfone e se manifestem. E os conselheiros que se abstêm de votar, se manifestem. Então, resolução aprovada por todos os conselheiros. Aí, a nossa próxima ponto de pauta é a eleição dos conselheiros. A eleição das instituições de representantes do segmento dos usuários, dos subgrupos de associações de pessoas com necessidades especiais, associações de aposentados e pensionistas
e associações de organizações de moradores para o biênio 2020 e 2021. Todos os conselheiros se lembram que nós não foram preenchidos durante o último pleito essas 3 vagas. Ô, Dimar, só um minuto, eu estou com a imagem do Cláudio aqui na tela, e eu não sei como é que está, se o restante tem a mesma imagem. Você tem que clicar daí em outra pessoa. Está tá a imagem do Cláudio para mim aqui. Eu acho que ele está apresentando. Para mim também está a imagem do Cláudio. Aí tem que tentar entrar em contato com o Cláudio. Cláudio, está me ouvindo, Cláudio? Cláudio, eu acho que o Cláudio, porque ele deu um presente ali, e ele ficou com a apresentação dele. E, na verdade, é quase campanha, né? Porque ele vai ser um das associações de pessoas com necessidades especiais, né? O Cláudio deve estar fazendo campanha. Tá certo? Agora, eu não sei como tirar o Paulo, talvez você como um convite. Todo mundo vai votar no Cláudio. Enquanto o Paulo tenta resolver essa questão, ou alguém tenta ligar para o Cláudio e pedir para ele, talvez, reiniciar, a questão é a seguinte, houve uma inscrição para o segmento dos usuários das associações de pessoas com necessidades especiais. Não houveram nenhuma inscrição para a Associação de Aposentados e Pensionistas e houve uma inscrição para associações de organizações de moradores para o biênio 2020-2021. Então, mesmo que seja então só com áudio, eu pediria, já que o Cláudio não está ouvindo e não está respondendo, o Paulo está tentando entrar em contato com ele, se o representante da Associação de Organizações de Moradores está aí presente, se quiser dar uma palavra, se apresentar. Quem que vai ser o representante? Oi, aqui é Vilmar, apesar de eu ter me inscrito como suplente, tá? E o titular é o Denis, que também está participando dessa assembleia. Eu sou presidente da Associação de Moradores dos Bairros Fazenda e Fazendinha, AMBAF, que foi criada agora em 2019, segundo semestre, e estamos tentando realmente fazer um trabalho apolítico-partidário em benefício dos moradores, em benefício da nossa comunidade em geral, tá? A exigência que eu fiz para essa associação é que ela não tivesse cunho político-partidário nem religioso, para atender a todos sem distinção, e não correr atrás de ninguém exageradamente também. A nossa intenção não é essa. A intenção é trabalhar para a população. Então, quando eu recebi esse comunicado do Denis, tá? Eu fiz questão de aparecer lá, compareci, né? E eu acho que a gente tem que participar sim, tá? Porque a intenção desse conselho, de qualquer um outro que venha a ser criado em Itajaí, é ajudar a comunidade de Itajaí. Então, eu acredito que aqui não caçam as bruxas, e sim é verificar o que é melhor para a população de Itajaí. Então, eu coloco a Associação de Moradores à disposição, e eu deixo a palavra com o Denis, que é o meu representante oficial, né? Isso. Boa noite a todos. Sou o Denis, acho que vocês já devem ter me visto aí no Comusa, né? E agora estamos entrando no Comusa aí pela Associação de Moradores do bairro Fazenda e Fazendinha. Eu não vou fazer tanta coisa que nem o Cláudio fez aí, porque isso aí já é demais, né? Pedir voto desse jeito. Ah, sim, não. O Cláudio está abusando, né? Mas a gente não está conseguindo. Ele deve ter clicado em alguma coisa e acabou travando o celular dele e ficou com essa apresentação. O Paulo está tentando resolver. Mas vocês dois sejam bem-vindos. Eu vou colocar em votação. Eu gostaria até que tivesse uma apresentação da associação do Cláudio. O Cláudio está presente, todos estão vendo.
Gostaria muito que ele também falasse alguma coisa, mas o Paulo está tentando contato com ele e não está conseguindo. Eu também tentei, eu não tenho o contato dele, não tenho o telefone dele. Achei que estava no grupo do WhatsApp aqui, mas eu não estou conseguindo falar com ele também. Então, eu vou colocar em votação. Na verdade, nós não vamos ter eleição, caso houvesse eleição, só quem votariam seriam os conselheiros nesse momento. Então, nós temos duas entidades, são duas entidades importantes que estão entrando, na verdade, são 3 entidades, né? Tem uma composição aí também. Então, é muito importante saber o que os conselheiros acham. Então, os conselheiros titulares ou suplentes, na ausência de titulares, que aprovam as 2 entidades que se apresentaram, tanto a entidade do Cláudio como a entidade do Vilmar e do Denis, permaneçam como estão. Os conselheiros que são contrários à vinda dessas entidades se manifestem. E os conselheiros que se abstêm de votar se manifestem. Então, sejam bem-vindos, uma salva de palmas virtual para todos, né? Dá para fazer assim, a Cléo sempre lembrando, né? Professor é outro nível, né? Então, vamos para o nosso próximo item de pauta. O nosso próximo item de pauta é discussão e votação do credenciamento do Serviço de Radiologia do Hospital Marieta. Como todos sabem... Desculpe, radioterapia, né? Isso, é radioterapia. Eu falei diferente? Falou radiologia. Desculpe. Tudo bem, é humano. Me perdoe. O Serviço de Radioterapia do Hospital Marieta é um serviço que, até o presente momento, ele é executado em Blumenau, ou seja, todos os pacientes que necessitam desse serviço têm uma indicação de radioterapia, são encaminhados pelo seu médico assistente. Nós não fazemos aqui em Itajaí, ele tem que sair de Itajaí, consumindo motorista, trânsito. Imagina uma pessoa já numa situação de fragilidade, tem que pegar a estrada para ser atendido no serviço, aguardar as outras pessoas que estão junto. Eu nunca acompanhei esse serviço, para daí voltarem para Itajaí, ou seja, além do sofrimento que já estão passando por conta dessa doença, ainda tem essa dificuldade no acesso ao tratamento que ele é em outro município. O hospital se reestruturou, montou esse serviço e está solicitando credenciamento. O credenciamento ele vai continuar sendo pago da mesma forma que é pago lá, para o serviço em Blumenau. Nós disponibilizamos as planilhas, inclusive, o Departamento de Controle e Avaliação, Regulação, Controle e Avaliação, disponibilizou a planilha do ano passado, mas para vocês terem uma ideia de qual o número de atendimentos, vocês devem ter notado que tem um número gigante, depois ele diminui ali para um número de 32, que nos últimos 5 meses, mas é porque antes a planilha, a cota era registrada por parte atendida pela radioterapia. Então, o paciente vai ser feito no braço e na mão. Eles cobravam 2 segmentos. E daí eles mudaram a planilha e agora eles cobram por paciente. Então, se o paciente, senhor tal, senhora tal, vai ser tratado, é cobrado só por paciente. E eles montaram a estrutura e estão credenciando para eles poderem abrir o serviço, para o serviço ser feito em Itajaí. Alguém tem algum comentário? Até tem deixa eu pegar aqui, quem está aqui que poderia até falar sobre... Deixa eu ver... Ela saiu, será? A Ana não quer falar alguma coisa sobre o serviço, Ana?
Hanna ou Ana? Não, Ana ou Hanna? Ana. Edmar? Oi. Oi, é a Tati, do Marieta. Ah, sim, pode falar sim, Tatiana, desculpe. Estavas procurando, não sei se estava me procurando ali. Tu queres que eu fale alguma coisa Não, referente à terapia? Sim, é importante, sim. Eu estava procurando a Ana também, porque ela é de uma entidade que atende, né, também essas pessoas que precisam do tratamento. Mas pode falar alguma coisa? Fique à vontade. Na verdade, a estrutura ali está sendo construída ali na Joca Brandão com a 15, é uma obra que está praticamente pronta. A gente tinha planejamento da equipe da Valiant, que isso tudo é coordenado pelo próprio Ministério da Saúde, a gente não tem nenhum tipo de gestão sobre isso, a nossa gestão é estar com a estrutura apta para poder recebê-los, né? Mas essa questão de agendamento, planejamento de quando esses profissionais vêm para cá, isso é tudo via Ministério da Saúde, a gente não tem nenhum tipo de gestão. Eles eram para vir no março, para fazer a montagem do equipamento ali final de março, mas com a questão do decreto da pandemia, isso foi adiado. Então, a gente acredita que também com essa questão do próprio coronavírus, a gente vai ter um pouco de adiamento aí da abertura do serviço, né? A gente projetava aí até final do mês de julho, a gente conseguir abrir o serviço, mas acredito que vai ficar um pouco justo esse prazo para a gente poder fazer os encaminhamentos que são necessários. Mas esse é o primeiro passo. Edmar, Paulo e companheiros aí do Conselho, são as três documentos básicos para a gente poder dar aí os primeiros passos no processo de habilitação e credenciamento da radioterapia, né? Nós já tivemos o parecer do gestor municipal, agora nós precisamos do parecer do Conselho, né? E depois precisamos do parecer da CIR, para a gente poder fazer o encaminhamento para a Secretaria de Saúde do Estado e discutir também a questão do remanejamento do recurso, que é para Blumenau, e ele vir para Itajaí. Perfeito. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, então vamos colocar já em votação os conselheiros titulares ou os suplentes na ausência titular, que aprovam deixa eu colocar aqui, esse credenciamento do serviço de radioterapia do Hospital Marieta, permaneçam como estão. Os conselheiros que são contrários a essa aprovação se manifestem, e os conselheiros que se abstêm de votar se manifestem. Então, aprovado por todos, sem nenhuma abstenção. Tá. Vamos ao próximo item de pauta, então. Pode falar, Paulo. Boa noite. É o seguinte, acabei de falar com o Cláudio agora, ele está com um problema de conexão, tá? Eu percebi, ele aparecia por algumas vezes. Não consegui falar. Então, o que eu sugiro? Que vote a pauta lá da eleição para as entidades, pessoas com necessidades especiais, e já aprova esse item também, tá? Na verdade, enquanto estava tentando contato com ele, nós já aprovamos. Ah, já? Já. É que você estava tentando fazer o contato com ele. E daí depois, eu acho que... Aí, ó. Até depois, a gente podia tentar fazer uma conversa separada com ele e testar mais vezes para ele ter uma conexão melhor. Ó, ele está participando, mas é importante se dar um... Foi aprovado, estava fora, tá bom. Foi aprovado. Agora o item 2.4, plano de trabalho do Hospital Marieta relacionado à proteção de profissionais de saúde e o atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Para quem não está muito familiarizado com esses nomes de siglas que os vírus trazem, sempre quando coloca Covid-19 é a doença. Coronavírus é mais o vírus. E SARS-CoV-2 é o vírus também. Bom,
veio o plano de trabalho, é um plano de trabalho emergencial, ele vem de encontro, inclusive, solicitação desse próprio conselho, quando iniciou esta pandemia. Esse conselho emitiu uma carta aberta, nessa carta fazia algumas referências sobre a gravidade dessa pandemia, não que nós ouvimos muito, não é um vírus tão letal, tem coisas bem piores por aí, mas é um vírus que hospitaliza muitas pessoas, e durante esse caminhar desses primeiros meses da pandemia, também houve a discussão de montar um hospital de campanha aqui em Itajaí, e esse conselho acha importante ter toda uma equipe de retaguarda, mas a nossa principal equipe, a principal estrutura que vai atender os doentes mais graves será o hospital. Então, foi disponibilizado tanto a solicitação, a correspondência do hospital, é uma correspondência que ela veio, meio demorou para chegar nas nossas mãos, assim, de uma forma mais legível para poder repassar para os conselheiros, e veio também um plano de trabalho. Como é uma atitude emergencial, nós a mesa diretora resolveu colocar na pauta, porque isso é uma emergência, é uma coisa que está nos atingindo imediatamente. Algum conselheiro quer se manifestar? Nenhum conselheiro? Todos leram a documentação? Não sei se querem que passe. Pode falar, alguém abriu o microfone aí, eu não estou conseguindo ver quem que é. Foi da Vale Med que abriu o microfone. É o seguinte, eu vi o material, mas confesso que tecnicamente eu não tenho condições de tecer comentários se o plano emergencial está cumprindo as exigências, né? Então, por essa razão, eu me abstenho, eu não tenho condições técnicas de emitir um parecer para poder aprovar ou desaprovar, mas acredito que dentro do Conselho nós tenhamos pessoas capacitadas e habilitadas para poder fazer essa avaliação. Até bem lembrado nessa questão da análise dos planos de trabalho. A nossa prática desse conselho é sempre quando chega um plano de trabalho, nós encaminhamos esse plano de trabalho para as nossas comissões. As comissões fazem uma análise mais técnica, mais apurada, sob o ponto de vista da legislação, sob o ponto de vista da execução daquele trabalho. O que, nesse caso, nós entendendo que é uma questão mais emergencial, uma forma que também nós temos para fazer essa aprovação, porque é uma emergência, então, na emergência, é melhor nós acreditarmos que essa ação tem que ser promovida. Nós podemos fazer a aprovação colocando um texto no final, que é o uso desses recursos vai ser objeto de fiscalização posterior por esse conselho, porque todo recurso público ele tem que ser fiscalizado pelos seus conselhos, no caso do Conselho de Saúde, fiscaliza os recursos públicos de saúde. Então, seria até uma ideia, como nós não temos como analisar, nem de fazer um bom debate desse plano, nós colocamos esse item no fechamento da resolução. Nós aprovamos, mas a tese da aprovação é que nós fiscalizaremos. E, na verdade, é um plano de trabalho. Eles vão receber pela movimentação. Se tiver uma pessoa internada, eles vão ter que ter aquela internação, aquele tratamento, aquele segmento, aquele espaço, aquela forma de proteção. Odimar, a Hanna Tais, do Simpsi, tem uma pergunta para fazer. Se esse plano de trabalho se refere àquela planilha de orçamento que foi encaminhada no grupo.
daí com... Sim, é esse plano de trabalho. Esse que até a Hanna estava curiosa, porque algumas coisas a gente olhando na planilha, tem alguns números que às vezes tipo, não combinam necessariamente com o que a gente vê no mercado. Por exemplo, um álcool 70 está R$8 no mercado e na planilha está orçado em R$10 alguma coisa. Esse foi um comentário que nós fizemos na mesa diretora. Até foi a Hanna mesmo que observou isso daí. E que o orçamento, a Hanna está colocando ali, que foi orçado em abril. Pode falar, Tatiana. Ô, Edmar, só para falar que todos, assim, ó, esse plano de trabalho, na verdade, é uma planilha orçamentária da forma que o Estado pediu que nós fizéssemos, né? A gente não fez isso da forma da nossa cabeça, isso veio um padrão do Estado e o Estado quer dessa forma. Então, eles querem, um custeio para auxiliar o hospital em tudo que for relacionado ao atendimento COVID, seja paciente, seja profissional, né? A questão de EPIs. Todos esses orçamentos foram feitos com empresas, os nomes das empresas estão ali, os orçamentos nós temos. Depois esse recurso de utilizado, ele vai passar pela prestação de contas e avaliação também da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Então, só para vocês entenderem da lisura que a gente utiliza esse recurso. Tudo nós fizemos orçamentos, a gente sabe, e vou dizer para vocês que hoje essa questão de valores de mercado de itens, ele muda toda hora o preço é diferente, né? A gente tem algumas coisas até de denúncias, já denunciamos para o PROCON, porque eram absurdos que estavam acontecendo, a gente não podia deixar que realmente isso passasse em branco e a gente não fizesse nosso papel também como sociedade e também denunciar algumas empresas com relação aos valores abusivos que estavam encaminhando também as cotações para nós. Então, assim, tudo que tem aqui, gente, é tudo orçamento que foi feito, ninguém inventou, são todos orçamentos, inclusive, que foram encaminhados para a Secretaria Estadual de Saúde. Perfeito, Tatiana. Alguém mais tem algum questionamento? Eu queria questionar a Tatiana. Tatiana, quanto é que é hoje a taxa de ocupação do Hospital Marieta, tanto em leito como UTI, né? Leito comum, leito UTI. Mas, assim, ó, eu sei que a gente, quando vê principalmente os boletins do Ministério da Saúde, a gente vê dois tipos de internação, né? Tem casos de Covid, né? E os SRAG, né? A síndrome respiratória aguda grave, né? Como é que está hoje a ocupação do hospital? Olha, Paulo, eu não consigo te mensurar isso hoje. Eu sei que nós temos hoje na UTI, eu sei que nós temos 5 pacientes internados na UTI COVID, tá? Agora, os leitos clínicos, me perdoam, não tem esse número, porque quem faz esse acompanhamento é o pessoal da comunicação, que lança esse boletim. Eu não tenho, eu só sei dos pacientes da UTI. Esses eu sei que hoje nós temos 5 pacientes internados na UTI COVID. Perfeito. Mas de síndrome respiratória aguda grave, tem paciente assim? Eu não sei te falar, Paulo. Sinceramente, eu não sei mesmo. Eu só acompanho esses pacientes que estão internados na UTI COVID, né? Ou já confirmados ou ainda suspeitos. Bom, vamos colocar, então, a votação do plano de trabalho do Hospital Marieta relacionado à proteção de profissionais de saúde e ao atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Então, os conselheiros titulares ou suplentes, na ausência dos titulares, que aprovam esse plano de trabalho emergencial do Hospital Marieta, colocando, daí a sugestão da mesa diretora, colocando no final da aprovação a responsabilidade de apresentação desses relatórios para que a gente possa acompanhar essa execução. Então, os conselheiros que aprovam esse plano de trabalho, uma resolução para esse plano de trabalho, permaneçam como estão. Os que são
contrários à aprovação desse plano de trabalho se manifestem, de preferência até escrevam ali no chat. E os que são que se abstêm de votar se manifestem. Não sei se o voto do Vale Med vai continuar com uma abstenção. Não, Edmar, eu já registrei no chat que me dou por satisfeito em relação à justificativa da prestação de contas e esclarecimento futuro. Então, se aprova. Perfeito. Edmar, só uma correção, tá? Acho que nem o Silvio se atentou. O Vale Med é a empresa do Silvio, mas ele representa a associação dos autistas, tá? Da AMA. Ah, mas é que eu estou falando, eu estou olhando aqui pelo chat, desculpe. Então, eu já justifiquei na minha presença lá o meu nome e a quem eu estou representando como titular. Não, tudo bem, Silvio. É que quando você fala, entra aqui, Vale Med, saúde e o tamanho do seu bolso. Então... Eu vou corrigir isso na próxima reunião, não vai acontecer, desculpa. Não, perfeito, sem problema. Então, tá bom. Então, foi aprovado por todos. Aí eu tinha sugerido, agora daí tem o plano de trabalho, próximo item de pauta é 2.5, plano de trabalho do Hospital Universitário Pequeno Anjo, UPA. Esse plano de trabalho do Hospital Pequeno Anjo, até daí se tiver alguém que possa dar uma informação diferente, saiu, até foi colocado já nesse conselho, não vou lembrar o número da lei, saiu uma lei que essa lei prevê que todos os planos de trabalho estão suspensos e o Hospital Pequeno Anjo vai passar a receber em cima de uma média dos últimos 12 meses. Como o plano de trabalho está suspenso, eu acho que nós ganhamos até um tempo para poder encaminhar esse plano de trabalho, que é o plano de trabalho do hospital, para uma comissão, ou pelo menos para mais de uma comissão, porque nós temos a comissão de legislação, nós temos a comissão de orçamento e finanças, e nós também temos uma comissão de média complexidade. Nós poderíamos encaminhar para essas comissões, já que nós estamos usando essa nova plataforma, e aproveitando essa nova plataforma, que as comissões deem uma olhada nesse plano de trabalho, emitam um parecer. Nessa próxima segunda, nós já temos uma reunião, e caso não seja possível nós decidirmos nessa próxima reunião, que também é na próxima segunda, nós temos daqui 15 dias, daqui a 20 dias, nós teremos mais uma reunião. E daí é bem provável que até lá a gente já tenha resposta dessas comissões, e nós podemos fazer uma análise bem tranquila em cima desse plano de trabalho. Lembrando por que disso. Esse conselho já tem questionado essa ida e vinda, essa forma de reestruturação do Hospital Pequeno Anjo, que a entidade mantenedora é a Univale, agora, recentemente foi feito um contrato com o Instituto Santa Clara. Esse contrato também, que é uma questão que esse conselho sempre questiona a gestão, que quando a gestão vai fazer um novo contrato com uma nova entidade, ainda mais num valor desse, seria importante comunicar ao conselho, para que o conselho encaminhe nos seus mecanismos para fazerem análise, até para dar um parecer até para o próprio gestor, mas não houve, e também a gente está no meio dessa pandemia, pode ter meio passado batido, mas mesmo assim é importante vir esse conselho. E esse plano de trabalho tem que ser analisado por essas comissões. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Eu tenho, Edmar. Pode. Lembrando que nós fizemos um parecer ano passado a respeito dessa transação do Hospital Instituto Santa Clara, Fundação Univale e Secretaria Municipal de Saúde. Nós encaminhamos o parecer ao Ministério Público, a 13ª Promotoria de Justiça, que abriu um inquérito civil, né, a respeito.
Então, além da questão de análise desse plano de trabalho, tem o inquérito civil. E eu também só queria abrir um parênteses da questão da pauta, né, para a próxima reunião. Eu coloquei a data conforme a gente já aprovou no calendário, que seria dia 4 de maio, ou seja, na próxima segunda-feira. Mas a decisão, se vai ser na próxima segunda-feira ou vai para outra segunda, né, aí fica a questão da plenária, tá, Edmar? Ah, sim, uma boa sugestão, até porque daí a gente teria como fazer essa análise com mais tranquilidade. Mais alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma sugestão diferente dessa da mesa diretora de encaminhar para as comissões, para que as comissões fizessem a análise e depois retornassem uma análise mais própria de cada comissão? A sugestão da mesa diretora é mandar para 3 comissões. Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Análise de Legislação e Comissão da média e alta complexidade. Oi, Edmar? Pode falar. Edmar? Oi, Wellington. Pode falar, Léo, depois eu falo, então. Não, pode falar você. Eu que apareceu aqui, o Wellington, pensei que era ele que estava falando. Não, eu sei que nós ainda não estamos, agora que fomos eleitos, então a gente só na próxima Assembleia que tem direito à voz e voto, né? Mas eu queria dar uma sugestão, tá? Eu não sei como é que funciona exatamente. Você falou que quando vem esses regulamentos, como é esse caso agora, né? Esses planos, são passados para 3 comissões, né? Para análise, para depois trazer para apreciação da Assembleia, né? Eu sugiro que, além de passar para esses que vão ter a incumbência maior de fazer uma análise mais aprofundada, que também repasse a todos, porque aí cada um que tiver disponibilidade de tempo e conhecimento, algum conhecimento e até interesse, também faça a sua análise para não chegar cru nessa Assembleia, tá? Essa é a minha sugestão, que passe a todos os membros do Conselho, né? Independente das comissões, ok? Ok, muito obrigado pela intervenção, Vilmar. A nossa prática é sempre... Edmar. Oi, pode falar. Edmar. Pode. Não é... Tati, posso falar? Pode. Já estou falando, né? Só uma dúvida com relação à questão que tu falou do pequeno anjo. O plano de trabalho que eles apresentaram é com relação à política hospitalar catarinense, ou Edmar? Sim. Esse plano de trabalho, sim. Tá. É porque eu vi um ofício ali que eles estão solicitando em ortopedia e neurocirurgia. Eles estão pedindo... Eles tentaram alterar a sua classificação, não deu certo, e eles estão encaminhando o plano de trabalho. Até para esse conselho chegou semana passada. Tá certo? Mais alguma coisa? Daí que o Vilmar estava falando, a nossa prática é sempre, todos esses documentos nós vamos disponibilizar para todos os conselheiros. Nós, inclusive, depois, se pode entrar em contato melhor com o Paulo, que nós temos mandamos desde o WhatsApp, por correspondência, nós também colocamos, algumas coisas são mais públicas, colocamos no Facebook do Comusa, e nós também temos um espaço no Google Drive, que para todo mundo que usa o ambiente Google ou não, e que tem acesso a um computador, tem como chegar e acessar os documentos e ler e estudar os seus documentos. E você também, Vilmar, assim, especificamente, você também está convidada a participar de uma dessas comissões. Nós temos várias comissões e elas precisam de pessoas que auxiliem na análise. Nós precisamos que as pessoas trabalhem em prol do bem comum. E o trabalho que nós estamos convidando é que
leiam os documentos, analisem, conheçam as leis, porque esse conselho é a parte da participação social. Então, todos nós temos que entender para onde está indo os recursos do SUS. Todos nós temos que entender a importância do SUS. O SUS hoje, que ganhou holofotes com essa pandemia, que virou a grande tábua de salvação do brasileiro, ele depende de recurso público, ele depende de pessoas, funcionários públicos, ele depende de instituições que são parceiras do SUS. E isso tudo ele tem que ter um olhar do cidadão, que no caso nosso é através do Comusa, que é um poder de fiscalização, e o Comusa, além de só fiscalizar, nós também deliberamos as ações de saúde, que é uma luta que nós muitas vezes travamos, às vezes ganhamos, às vezes empatamos. Mais alguém tem algum comentário? Posso encaminhar dessa forma de encaminhar esse plano para as comissões? Eduardo. Pode falar. Com relação às comissões, é importante salientar, e nós já tivemos algumas reuniões de 2 comissões, das quais eu participo, que é a de legislação e a de... Bom, são 2 comissões. Eu fui... Todas as reuniões que foram agendadas, nós tivemos um problema e os nossos parceiros de comissão não compareceram. Gostaria até que o Paulo reforçasse a minha fala. Perfeito. Paulo. Sim, tivemos aí um problema com algumas comissões, né, que não, mesmo fazendo o agendamento da reunião, não tivemos a participação. Na realidade, que comissão mesmo que teve uma grande adesão, com boa participação, inclusive com diligências, visita de unidade de saúde, foi a Comissão de Atenção Básica, né? E a COFIN também, que tradicionalmente sempre foi a comissão que, em questão de responsabilidade e peso de compromisso, né, também sempre manteve a sua rotina, né? Porque se reúne há muito tempo, né, já firma um calendário praticamente para o ano todo, né? E aí sempre tem dificuldade, eu sempre falo para os conselheiros, né, nem que se a gente for marcar um aniversário, um casamento, deixar para todo mundo resolver que dia, local e a hora, não sai casamento, não sai festa. Então tem essa dificuldade, né? Então sempre toma a frente de marcar a hora, marcar o local, marcar a data, né, para realmente realizar. E dificilmente a gente vai ter todos participando do mesmo momento. Como agora nós temos uma resolução, né, que dá legitimidade aos encontros virtuais, inclusive para fazer esses debates, né, eu já vou em contato amanhã com as comissões, né, inclusive os próprios conselhos locais, que não se reuniram mais, de a gente utilizar essa ferramenta, né, para realmente fazer com que os nossos trabalhos dêem continuidade, porque parou, por exemplo, a análise das contas do fundo ano passado, né, isso já temos que, pelo calendário, entregar o parecer até dia 30. Enfim, eu acho que agora, com esse recurso, vai facilitar um pouco, né? Até porque eu queria fazer um comentário a respeito com esse Google, né? Essa ferramenta Google que nós vamos utilizar. Não sei se é durante só a pandemia, mas se a gente continuar com esse serviço, nós vamos ter muita coisa que vai facilitar a nossa interatividade entre Secretaria do Comusa e os conselheiros. E tem ferramentas infinitas, né, que a gente vai poder utilizar, né? Então, por exemplo, a gente tem tudo, tem o Google Meet, o Google Hangouts, tem o Drive, o Docs, o YouTube, todas as ferramentas do Gmail, o G Suite, né? A gente vai disponibilizar e facilitar a nossa vida. Tá? E eu peço realmente que os conselheiros, aqueles que firmaram o compromisso de participar das comissões, né, que se agendem, porque nós vamos voltar a fazer reunião, pelo menos nesse mundo virtual. Perfeito.
Então, e daí reforçando o convite também para quem mais tiver interesse de participar dessas comissões, porque nós precisamos de conselheiros. Muitas vezes o conselheiro fica um pouco tímido, mas eu não conheço tanto assim de legislação, eu não conheço tanto assim de média e alta complexidade, nem sei o que é isso, eu não sei o que é finança pública, mas é justamente por isso que vocês devem participar. Eu confesso, eu sou funcionário público, me envolvo com prefeitura há muito tempo, e eu aprendi muito participando desse conselho. Porque é justamente nesse conselho que nós conhecemos os meandros, a legislação, porque independente se você conhece ou não conhece a lei te afeta. Independente se você conhece ou não conhece como funciona o SUS te afeta. Independente se você sabe como funciona um ventilador mecânico, que agora está na moda, ele pode salvar a tua vida, mas você não precisa saber como funciona. Como a gente também não sabe como é que funciona o computador, mas nós usamos, porque é uma ferramenta. Então, é lógico que a partir do momento que a gente começa a participar das comissões, um ajuda o outro. Porque uma coisa que é muito importante que nós temos que entender, o SUS não é feito para os técnicos, o SUS é feito para a população. Então, o SUS é como se nós comprássemos qualquer coisa. Quando você vai comprar uma casa, vai mandar fazer uma casa, né? Você vai mandar fazer a casa para você ou vai ser do jeito que o empreiteiro quer fazer? Do jeito que o arquiteto sonhou? Não, a casa é tua, o SUS é a nossa casa. Então, nós que temos que decidir como que vai ser o telhado do nosso SUS, como vão ser as paredes do nosso SUS, como é que vai ser o piso do nosso SUS. E, para isso, é importantíssimo participar das comissões. Então, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso encaminhar a votação desse primeiro item desta forma. Então, tá. Então, os conselheiros titulares ou os suplentes na ausência dos titulares que aprovam o plano de trabalho do Hospital Universitário Pequeno Anjo seja encaminhada para as comissões de orçamento e finanças, legislação e média e alta complexidade permaneçam como estão. Os que são contrários a isso se manifestem no chat. E os que se abstêm de votar se manifestem no chat. Então, foi aprovado por todos. Só um minuto, podia repetir com essas comissões que eu estava aqui fazendo uma anotação? Comissão de Orçamento e Finanças, a COFIN, a de Legislação e a de Média e Alta Complexidade. Tá certo? Agora eu vou colocar 2 novos itens que foi comentado na leitura das correspondências. Uma é a correspondência da médica Milena, que ela encaminhou aquele caso que ela veio, inclusive, ao Conselho e explicitou uma questão. Esse caso, eu entendo que ele também possa ser encaminhado à Comissão de Média e Alta Complexidade, até para ela fazer uma análise e solicitar informações da gestão. Alguém tem alguma outra proposta? Edmar, só lembrando que nós, quando foi feita a apresentação desse item, foi feito 3 encaminhamentos, né? Encaminhar o hospital, questionar o hospital, a comissão Madre Teresa, né? E encaminhar o Ministério Público. Mas, de qualquer maneira, era bom ter o parecer a respeito de outras comissões, de legislação, de área de alta complexidade, né? Para encaminhar isso a essas entidades, né? Isso. Para o olhar do Comus a respeito. Porque eu até estava refletindo nessa questão da gente reativar as comissões
e nesse tempo que a gente está tendo mais tempo para pensar, e nós mandamos para a MAC, para a média alta complexidade, mantemos os 3 encaminhamentos, mas aí quem vai analisando e vai centralizando as informações, fica essa comissão. Pode ser assim? Os conselheiros concordam? Então, eu vou colocar já em votação. Os conselheiros... Posso falar? Pode. Silvio, da AMA. Eu me lembro que naquela reunião que nós apresentamos e demos os encaminhamentos, né, eu manifestei que, por se tratar de uma denúncia, nós temos que dar um encaminhamento com resolutividade ao final. Né? Esse é o meu entendimento. Porque se é apresentada uma denúncia, eu acho que é um fato muito grave vir para o Comusa e nós não temos um retorno formal para quem apresentou a denúncia. Sim, perfeito. E até a proposta lá daquela reunião, como o Paulo acabou de lembrar, ficou de fazer um questionamento ao hospital, ficou encaminhar como em forma de denúncia ao Ministério Público e também questionar a entidade mantenedora do hospital. Que, se não me engano, até a proposta foi tua, né, Silvio? Se não me engano. Faz tanto tempo essa reunião. Eu me manifestei exatamente sobre isso. Exato. Acho que o Vilmar também se posicionou de ouvir o hospital. Acho que chegamos a um consenso e as 3 propostas exatamente contemplaram, né, de maneira que, ao final, nós temos o retorno, aí o Comusa vai emitir um parecer ao denunciante e para o encaminhamento a ser dado. Né? Perfeito. E daí eu só estou sugerindo que daí ele ficar centralizado na comissão de média e alta complexidade. Está valendo os encaminhamentos da última reunião. Tá certo? Pode ser assim? Oi, Edmar, a Tati, só para corrigir uma fala tua, a Associação Madre Teresa, ela não é mantenedora do hospital, tá? Ela é uma Picou o teu som. Que trabalha justo na hora que você vai explicar o que é a explicação, picou. Não é uma mantenedora. Só para ficar registrado. Eu sugiro que a Tati repita a sua fala, porque eu acho que não ficou gravado. Eu escrevi ali para ela. Eu não sei se ela está me ouvindo bem. É que bem na hora que a Tatiana foi explicar o que era a entidade, picou. Picou. Desculpa. É que tu comentaste de marca a Associação Madre Teresa, que até foi uma sugestão do Silvio, por ser um grupo de empresários, né, que trabalham em prol do hospital. Tu falaste que eles eram a mantenedora do hospital, mas eles não são uma mantenedora. Eles são uma instituição que trabalha em prol do hospital. Tatiana, assim, se você é melhor você escrever o que a entidade representa, porque nos 2 áudios ficou muito recortado, tá certo? Mas é para a gente encaminhar, que até a sugestão era encaminhar para essa entidade. Quem que quer falar? Eu estou te ouvindo. Tá, mas o teu áudio, quando você começa a falar, ele fica soluçante.
Ele vem, volta e eu não consigo. Nós não conseguimos entender. Se puder escrever o que a entidade, mas independente. Desculpe o erro, eu não saber direito. Eu vou lá de novo. Tá me escutando? Não. Tá me escutando demais. Quando você me chama, eu escuto, mas quando você começa a falar uma frase meio longa, ela fica muito recortada. Tá me escutando? Agora ela saiu, acho. Bom, mas só vamos fazer a votação. É melhor ela escrever, senão nós vamos ficar esperando e não vamos chegar a lugar nenhum. Eu já pedi, você já pediu, várias pessoas já pediram, a Luísa, o Sani, várias pessoas já escreveram aqui. Escreve, e está muito ruim o áudio. Mas vamos fazer esse caminhamento, vamos centralizar essa questão denunciada pela médica Milena em torno da comissão de média e alta complexidade. Pode ser? Posso colocar em votação? Então, os conselheiros titulares ou suplentes aqui presentes, que são favoráveis a centralizar essa questão da denúncia da doutora Milena na comissão de média e alta complexidade, para que esta faça esses encaminhamentos que nós já decidimos na reunião passada, permaneçam como estão. Os que são contrários se manifestem e os que se abstêm de votar se manifestem. Bom, e o outro item que entrou novo, que o Paulo falou também dessa questão do credenciamento das equipes de atenção primária. Edmar, posso te interromper? Pode. Desculpa, de qualquer maneira. Eu só queria dizer, aproveitando, né, que tu está falando da comissão de média complexidade, tem um grupo no WhatsApp para a comissão de média complexidade, e se eu não me engano, um pouco mais de um mês atrás, eu coloquei um Google Forms lá para que todo mundo votasse qual era o melhor dia e o melhor horário para a gente fazer reunião. Aproveitando que foi votado isso agora, eu queria pedir para que no chat as pessoas que têm interesse de participar da comissão de média complexidade, para elas aproveitarem e colocarem o celular delas ali, para a gente estar, né, acrescentando elas ao grupo, e daí a gente pode estar organizando o encontro dessa comissão da mesma maneira que está sendo hoje. E, enfim, para a gente poder se organizar com dia, horário, enfim, eu tinha feito todo um esquema que a pessoa coloca quais as manhãs ou tardes que ela tem livre, noite. Aí eu passo um novo Google Forms essa semana para a gente poder estar organizando. Não sei, o Paulo me corrija se eu estiver errado, mas a gente tinha feito isso na comissão de média complexidade, não era? Enfim, se vocês puderem deixar os telefones de vocês com interesse de participar da comissão, daí a gente está organizando isso durante a semana. Isso. Perfeito. Está feito o convite. A Hanna está convidando quem desejar participar dessa comissão e também das outras, tem outras comissões. O Paulo pode também fazer essa discussão também no grupo de WhatsApp. É importante reforçar essas comissões, que essas comissões são feitas por pessoas. Tá? Aí, dessa questão do credenciamento das equipes de atenção primária, eu também a minha sugestão é encaminhar essa questão das equipes também para a comissão de atenção básica, né? A atenção primária, ela também fica como atenção básica. Não sei se o Paulo que viu o documento, se quer falar alguma coisa, se alguém quer se manifestar também. Alguém tem alguma dúvida?
Posso encaminhar dessa forma? Então, vamos lá. Então, os conselheiros titulares ou suplentes na ausência dos titulares que concordam com o credenciamento, que o credenciamento das equipes de atenção primária vão para a comissão de atenção básica, permaneçam como estão. Os que são contrários a essa indicação, que se manifestem, e os que se resolvem se abster dessa decisão, se manifestem no chat. Então, aprovado por todos. Agora nós temos aí a aprovação da pauta da 416ª reunião ordinária, que daí eu até tenho uma sugestão, o Paulo até fez um comentário, ao invés de a gente passar ela para o dia 4, nós adiarmos até, porque daí a gente já na próxima reunião a gente teria pelo menos quase 2 semanas para tratar da questão do Hospital Pequeno Anjo, passar direto para o dia 11. Tá? Teria dia 11 de maio. Posso encaminhar dessa forma, adiando para 11 de maio? Nós temos para o dia 4 e para o dia 11. Então, os conselheiros titulares ou suplentes... Bom, antes de mais nada, alguém quer tecer algum comentário? Uma coisa? Não? Posso caminhar dessa forma? Então, os conselheiros titulares ou suplentes na ausência de titulares que aprovam que a nossa próxima reunião ordinária, a 416ª reunião, seja realizada no dia 11 de maio deste ano. Permaneçam como estão. Os que são contrários se manifestem e os que se abstêm de votar se manifestem também. Então, essa reunião foi transferida para o dia 11 de maio e daí vamos trabalhar para colocar em pauta essas questões, principalmente essa do plano de trabalho do Pequeno Anjo. Que mais que vem para a pauta da próxima reunião, Paulo? Sugestão de pauta da próxima reunião. Não sei, Edmar, aí talvez a gente poderia trabalhar em cima das comissões, né, para ver se já tem algum parecer a respeito daquilo que foi debatido agora, entendeu? Nós temos... Mas pelo menos, fazer com que as comissões trabalhem. Aí vamos ver como é que vai ser o andar desse trabalho, né, para ver se a gente tem alguma coisa para apresentar. São 2 semanas, né, aí dependendo da comissão, isso pode ter um tempo muito exíguo ou muito curto, né? Vai depender da condição de agendamento e participação dos conselheiros. Edmar, pode falar. Sobre a denúncia, que nós já deliberamos hoje, nós vamos estabelecer um prazo para isso? Como é que nós vamos tratar? Eu entendo que daí a comissão já pega essa denúncia e já encaminha para os órgãos competentes, já repassa a notícia ao Ministério Público. Isso nós podemos já fazer logo o primeiro contato com uma comissão, e nós podemos fazer isso até com uma decisão da própria mesa diretora, já comunica, porque comunicar que nós recebemos o documento para o Ministério Público e repassar, abrir o espaço para o Ministério Público entender o que está no documento, eu acho que é tranquilo, e a comissão começa a analisar para ver o que tem, e não só o Ministério Público, eu acho que nós temos também que instar o gestor, o hospital também, né? Perfeito. Não era isso que eu queria saber. Obrigado. Tá certo? O Edmar, só com relação a... Edmar, a Tati. Pode falar. Só com relação a essa denúncia, o hospital chegou a encaminhar algum documento para vocês do Comusa? Eu não vi. Aí o Paulo está falando também não recebeu. A única coisa formal que nós recebemos foi o prontuário da paciente do recém-nascido, né? Então, assim, até como eu falei no início, o que me preocupa é como é que eu vou divulgar isso, mesmo caminhar por e-mail, por WhatsApp, né?
porque é um documento sigiloso, né? Não posso encaminhar para 10, 15 pessoas. Se a gente tivesse o presencial, a gente poderia fazer a projeção, né, do documento. Agora, não. Se eu encaminhar, a pessoa tem o poder, e aí ela pode ter a liberdade de passar. Claro que aí existe um princípio ético, né? Está recebendo um documento sigiloso, né? Não seria o Mas eu caso também não- para nós retomarmos o contrato para a denúncia ser formalizada, que nós não temos um documento formal, só o registrado em ata. Não, nós temos já o documento oficial. Ela encaminhou. Foi quando, Paulo, que chegou o documento oficial? Chegou dia 8 por e-mail, né? Aí o que acontece? Eu até conversei com a médica, né, a doutora Milene, a respeito. O que eu vou fazer, então? Eu vou tirar, eu vou encaminhar aquilo que eu possa caminhar, por exemplo, um recibo. Caso ela pagou lá, e tem um recibo do Hospital Marieta, vou me abster de, talvez, se mandar com borrão ou colocar o documento para dar, pelo menos, o mínimo de informação à comissão, tá? Eu posso fazer isso também. Eu posso omitir os dados que seriam pessoais. Por exemplo, prontuário médico, não tem o porquê que a comissão possa analisar, entendeu? Porque é um ato Não, o médico. prontuário é do paciente, só pode ser utilizado ou autorizado por ele. Sim, mas o Comusa recebeu esse documento. Tem... Mas nós não podemos nem fazer uso dele. Mas foi a questão da autorização da paciente, né? A CCS, ela autorizou a médica a caminhar isso ao Comusa. Só que eu conversei Bom, se ela com a... autorizou, então, aí já não tem infração ética. Sim, mas eu digo assim, ó, mas é dentro de uma comissão, como o Comusa, né? O Comusa não pode, por exemplo, divulgar isso, publicidade, esse documento, entendeu? Está conosco. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o e-mail e vou encaminhar aquilo que seria de relevância e que poderia tornar público, entendeu? Acho que seria o melhor caminho até para facilitar isso, porque esperar a nossa reunião local vai ser um pouco difícil agora, tá? E o seguinte, aproveitando que o Dimar fez o questionamento a respeito, né? Itajaí continua ainda com os seus 60 pacientes confirmados, né, ou pessoas infectadas com o coronavírus. O governo do estado hoje emitiu um boletim às 4 horas da tarde, com 1.476 casos, porém, Itajaí só registra 53 casos no boletim do governo do estado. Isso dá uma diferença, até com o próprio boletim do Ministério da Saúde, divulgou hoje que o Brasil tem registrado 66.501 casos. Só que já dá uma diferença para o governo do estado, né? O governo do estado aqui no boletim do Ministério da Saúde tem apenas 1.337 casos, que dá uma diferença de 139 casos em comparação com a Secretaria Estadual de Saúde. E como eu sempre falo, o Ministério encaminha um boletim com 2, 3 dias de atraso, e a Secretaria de Saúde encaminha um boletim com 2 dias de atraso. Então, nós temos que levar em tipo assim, que para mim é o mais fiel, é o boletim do município. É o que tem. Claro que a gente sabe que não tem teste para todo mundo, então isso é subestimado também, né? Mas o boletim mais confiável que nós temos hoje é o do município. Perfeito. Então, ficaria então, né, para a próxima reunião, tanto esse debate em cima do plano de trabalho do Pequeno Anjo, e nós também temos que dar um fomento, dar uma agilizada nas comissões, principalmente para analisar a execução orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde no exercício 2019. E isso vai dar trabalho, porque ela tá parada, tem bastante informação, mas está parada e a gente precisa trabalhar nisso. Tá certo? Mais alguma coisa? Alguma coisa, Paulo? Perfeito. Mais alguma coisa, Paulo? Mais uma coisa, Cléo, Hanna, alguém mais? Então, agora são 20 horas e 41 minutos, nós estamos encerrando a reunião. Eu só quero, antes que vocês desliguem, só fazer uma ressalva. Eu acho que para a próxima,
seria importante a gente fazer o registro dos votos escrevendo. A gente coloca daí na pauta, a gente já deixa preparada a pauta e faz escrevendo, porque eu acho nem que seja só escrever sim ou não, porque parece que vai ficar o nome e a gente vai na próxima. Pode falar. Posso falar? Vocês estão me escutando? Sim, todos. Eu só queria fazer uma colocação, né? Eu acho que todos já me conhecem, eu sou a PSI, eu participo pelo Conselho Local de Saúde do Santa Regina, e queria dizer que essa reunião foi muito importante, achei ela bem cômoda para todo mundo, né? A gente estar em nossas casas, né? Não ter que se deslocar, e eu acho que se essa moda pega, ela fica bem importante para todos nós. Estão conseguindo me escutar? Sim. Sim, estamos então, todo mundo quietinho discutando. Achei bem legal, meu filho está aqui atrás, ó, então, assim, é legal, ó, não sei se vocês estão vendo ele, então, assim, é interessante, achei bem legal essa reunião online, que a gente pode estar em casa, pode estar com os filhos, achei bem legal, se essa moda pegar, vai ser interessante, uma ideia legal. É isso aí, um beijão para todos, boa noite. Beijo para todos, boa noite, se cuidem, se protejam, e vamos dar uma fomentada nessas comissões. Boa noite a todos, e acho que é bem provável que amanhã o Paulo já disponibilize o vídeo e esse registro do que foi escrito no chat. Tá? Tenham todos uma boa noite e até a próxima reunião. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Denis. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Mas até